Bom dia. Vou dar sequência às aulas e agora eu vou falar sobre a morfologia vegetal. Deixa eu começar aqui a apresentação. Morfologia das angiospermas, né? Dando sequência, morfologia é a forma, né, das angiospermas. A composição das angiospermas, ela é composta por esses órgãos. Órgãos são tecidos, né? É conjunto de tecidos que dão origem aos órgãos, né? Nas angiospermas a gente tem a raiz, caule, folha, que são órgãos ditos vegetativos, e a flor, o fruto e a semente, que são os órgãos reprodutivos da planta. A raiz, ela é em geral um órgão subterrâneo sem clorofila especializado na fixação da planta e na absorção de água e sais minerais. Em geral, é subterrâneo, pois a gente vai ver que existem outros tipos de raízes que não são subterrâneas, né? Existem raízes aéreas e também aquáticas. A morfologia da raiz. A raiz é formada por pela coifa, que fica na extremidade. Na coifa, ela tem a função de proteger os meristemas primários da planta. Logo, e ela é uma região dura, né, da planta, porque ela vai fazer com que a planta cresça para baixo, então ela tem que ser um pouco mais dura, né? Então, e também acima dela tem a região lisa, ou a região de crescimento, que é essa aqui, logo acima, que é a região de alongamento. Acima, a gente tem na região lisa, as células são alongadas e causam um crescimento da raiz. Acima, a gente tem a região pelímera, que ela é formada por esses pelos absorventes. Ela vai ter a função de absorver água e sais minerais do solo. E logo acima, a gente tem a região suberosa. Ela possui esse nome porque ela é coberta por suberino e ela onde localiza as ramificações da raiz. A gente vê a raiz secundária, a raiz principal. Agora a gente vai ver os tipos de raízes que existem. Existem a raiz pivotante ou axial, são raízes que têm uma raiz principal e algumas raízes com as ramificações. Mas ela é caracterizada principalmente por ter essa raiz principal. Ela é característica, ela é presente, típica de eudicotiledôneas e ela pode atingir camadas mais profundas do solo. Já a raiz fasciculada ou em cabeleira, ela é uma raiz bem ramificada, ela atinge ela só fica mais na parte superficial do solo, ela desenvolve mais na parte superficial. Um exemplo dela é a cana-de-açúcar. Na raiz bivotante, um exemplo seria o feijão, aqui representado. São raízes subterrâneas, né? Outro exemplo seria a raiz tuberosa, como ocorre na batata doce, que ela possui reservas para a planta, né? Que seria a batata mesmo, que é o amido, ela possui o amido, né? Reserva das plantas. Outro exemplo seria raízes adventícias, que são raízes onde a raiz cresce no caule. O exemplo é o milho que a gente tem. Tem raízes aéreas que cresce sobre o solo, né? Que ela é parecida com a raiz crampiforme, que essas crescem em muros. Por exemplo, a era. Raízes aquáticas tem a salvinha, que vivem na água, e raízes com a função de suporte. A gente tem as raízes escórias, que ocorrem em mangues, e raízes tabulares, que são raízes para plantas de grande porte. Então, ela vai exercer essa função de sustentação na planta. Outros tipos são as raízes respiratórias ou pneumatóforas, que são raízes encontradas em ambientes aquáticos e estéreis. Tem geotropismo negativo e pneumatódios. São poros que captam oxigênio. O geotropismo negativo é
a planta crescer para cima, em vez de crescer, a raiz crescer para cima em vez de crescer para baixo, que é o que ocorre normalmente. Ela faz isso porque ela é encontrada em ambientes que possuem pouco oxigênio. Então, ela cresce para obter oxigênio da atmosfera. Outro tipo são raízes sugadoras ou austórias. Elas são geralmente de raízes de plantas parasitas, porque ela vai roubar a seiva de outras plantas. Então, a gente classifica elas em hemiparasitas, quando a raiz penetra no caule de outra planta, atingindo o tecido lenhoso e absorvendo a seiva inorgânica, que é a bruta, que é a seiva bruta. E a holoparasita, quando a raiz penetra no caule de outra planta, atingindo o tecido libriano e absorvendo a seiva orgânica, a seiva elaborada. Agora vamos falar do caule. O caule tem a função de sustentar as folhas, colocando em condições de melhor iluminação e facilitando a realização da fotossíntese. Por ele passam os vasos que levam a seiva mineral das raízes para as folhas e a seiva orgânica das folhas para o resto da planta. Os tipos de caule. Também eles podem ser classificados em aéreos, subterrâneos e aquáticos. Dentre os aéreos, a gente possui o de árvores grandes, né? O tronco, é um tipo de caule. Estipe, encontrado em palmeiras. E o tipo como, que é encontrado na cana-de-açúcar e também no bambu. O bambu é um tipo de como oco, já a cana um tipo de como cheio. Existe também a haste, que é um tipo de caule mais flexível, e dentre os caules subterrâneos a gente tem os tubérculos, encontrados na batata, o rizoma e também o bulbo, que é um exemplo da cebola. Caule volúvel ou trepador. É um caule aéreo, mas não ereto, que enrola-se em qualquer suporte. É o caule de trepadeiras, como a madressilva. E caules aquáticos, por exemplo, a Vitória Regia, caule que vive sempre mergulhado na água. Vou falar de algumas modificações do caule. O caule possui espinhos, acúleos, gavinhas e claudócitos como modificações. Os espinhos e os acúleos, eles têm a função de proteção da planta. Eles são modificações do caule que, para evitar insetos e animais de comerem ou de se alimentarem da planta. Né? Já a gavinhas ela vai ter uma função de suporte e os caudáceos ele desempenha a função como se fosse da folha. Ele parece uma folha. Né? Esse aqui abaixo. Né? Ele vai realizar fotossíntese na planta. É um caule que realiza fotossíntese. Já a folha, ela é um órgão laminar, clorofilado, né? Que é especializado na realização da fotossíntese. A superfície laminar facilita a absorção de gás carbônico, né, pelos estômagos, né, e permite que grande número de cloroplastos fiquem expostos à luz. A morfologia da folha é a seguinte. Essa região laminar a gente chama de limbo. Essa região que liga o limbo ao caule é o pecíolo. E a bainha também tem a função de ligar a folha ao caule. Mas ela fica aderida no caule. Né? Se ela tiver essas três configurações, a gente chama de uma folha completa. Já a folha que não tem sem pecíolo, a gente pode dar o nome de folha sércia ou invaginante também. A classificação das folhas. As folhas têm diversas classificações, mas aqui eu vou falar só de 3 tipos, que no caso são ela é classificada quanto a nervura do limbo. Por exemplo, a folha uninerva é uma folha com apenas uma nervura principal. Folha paralinerva é uma folha com nervuras paralelas, como ocorre no milho, por exemplo. A folha paninerva são folhas aéreas com uma nervura principal e várias secundárias, como aqui representada na figura.
Um exemplo seria a pata de vaca, né? A planta que chama pata de vaca. E a folha palminerva, folha aérea com várias nervuras principais a saírem da base do limbo. Tem várias nervuras principais. Já a gente também tem a classificação quanto à forma, aí dependendo da forma da folha, ela terá um nome diferente, né? Por exemplo, oval, lanceada, com uma forma de lança, falciforme, uma forma de foice. Então, esse é quanto à forma e quanto à nervura. E aí, quanto à divisão do limbo, a gente tem a divisão de folhas simples e folhas compostas. A folha simples, ela possui o limbo inteiro e pecíolo sem ramificações. Nas nervuras, há os tecidos de condução e os tecidos de sustentação. Já a folha composta, o limbo é dividido em partes menores, os folíolos, essas folhinhas pequenas, e o pecíolo é ramificado. A folha também possui modificações. Ela possui espinhas, que vão ter a função de evitar a perda d'água, braquiáceas, com a função de atrair insetos. São folhas que parecem parecem como que é, não? Parece pétalas, né? A gente olha, é o que a gente encontra nas primaveras, né? Ela parece uma pétala, mas na verdade é uma folha para atrair insetos. E o outro exemplo seria desse mesmo tipo de folha seria o bico de papagaio, que é aquela folha vermelha. Gavinhas foliares também tem a mesma função das gavinhas lá no caule, que é de aderir a outras plantas, né? De suporte, né? Vai grudar, aderir a algum substrato. E por último, a gente vai falar do fruto. O fruto, ele consiste do ovário fecundado e desenvolvido. Ele tem a função de proteção e auxílio na disseminação de sementes. É uma adesão nova das plantas, né? Das gênese ela garante que a planta possa chegar em outros ambientes que antes ela não poderia chegar, porque com o fruto, com animais se alimentando de fruta, ela pode habitar em outros locais. Composição. O fruto é composto pelo pericarpo e sementes, né? O fruto, ele é o ovário fecundado, já a semente, ela seria o óvulo fecundado. Né? Então, a parte do fruto, né? O pericarpo, ele é dividido em epicarpo, que é a parte externa do fruto, que seria a casca do fruto. O mesocarpo, que geralmente é a parte que a gente come, a polpa, a do meio, representada aqui no abacate. E o endocarpo é a camada mais próxima da semente, a camada interna que protege a semente. E a semente, né? O fruto é representado. Aí a gente tem a classificação de frutos simples, que resultam de um ovário apenas com gineceu unicarpolar ou sinicárpico. É um ovário que foi fecundado e deu origem a um fruto. Outro exemplo seria os frutos múltiplos. O exemplo é o abacaxi, ou infrutescência, né? Formado do gineceu de várias flores que se unem no eixo da inflorescência. O abacaxi, ele possui essa parte do abacaxi são todas flores que se unem para formar um único fruto. Outro exemplo são os pseudofrutos ou os falsos frutos. O que ocorre aqui é que quando outras partes das flores que não o ovário se desenvolvem, tornando-se carnosas e comestíveis. Aqui, no caso, não é o ovário que irá se desenvolver para formar o fruto. Por exemplo, do caju, o que se desenvolve é o pedúnculo floral. É outra parte da flor que se desenvolve. Né? O fruto no caju é a castanha. Né? Já na maçã e em pera também é a mesma coisa. O fruto é aquela parte do meio
da maçã, aquela parte preta que geralmente a gente não come. E o fruto, o que desenvolve na maçã é o receptáculo floral. Por isso também ele é conhecido como... Ele é um exemplo de outro pseudofruto. E outro pseudofruto é o morango. O morango, nessa parte, esses pontinhos pretos, se chama arquegônio. Dentro do arquegônio que está a semente da morango. Essa parte comestível também é um receptáculo floral no morango, da flor que se desenvolveu. E um último exemplo é um fruto partenocárpico, que é a banana. O que acontece na banana? É um fruto que desenvolve de um ovário não fecundado. O ovário da banana não se desenvolve, não é fecundado, quer dizer, né? Então ela não vai ter semente. Frutos partenocárpicos são frutos que não têm semente. Por isso que na banana, aquelas estruturas, aqueles pontinhos pretos no meio da banana, são ovários não desenvolvidos, não fecundados, né? Acabei. Terminei a aula. Era isso que eu tinha para falar. Morfologia vegetal.